Muita gente, quando eu falei que eu queria fazer medicina, muita gente falava: nossa, eu nunca faria. Tem física na prova, tem matemática, eu nunca iria aprender isso, não nasci para isso. Eu sempre penso que acho que qualquer pessoa aprende qualquer assunto. Basta ter um pouco de disciplina, organização. Eu demorei um pouquinho, mas valeu total a pena. Nem parece que eu fiquei tanto tempo estudando. Conta pra gente seu nome e onde você passou. Eu me chamo Thiago Magno, eu passei na UFPA e na UEPA. O meu caso é um pouco diferente, eu passei 2 vezes seguidas na UFPA porque eu passei na repescagem de 2021, mas como demorou por causa da pandemia, eu fiquei esperando, estudando, e aí eu passei no processo seletivo de 2022 também. Foi a diferença de 2 semanas. Olha só, loucura, né? E aí saíram os resultados quase que tudo junto, de 2 anos. Isso, exatamente. Quando eu estava esperando já, eu fui bem no último Enem, então eu já imaginava que daria para passar. Só que aí você fica imaginando como é que vai ser o dia, né? E em Belém, não sei se é no norte inteiro, mas em Belém, é o costume ouvir o listão na rádio. Então eu já imaginava que eu ia de manhã, 9 horas da manhã, ligar a rádio e ficar ouvindo o meu nome sair. Acabou que foi totalmente diferente, saiu a repescagem, o pessoal mandou no grupo do WhatsApp, e aí eu abri achando só pra ver como é que tinha sido, e aí eu vi meu nome, não acreditei, inclusive todo mundo riu no dia porque, como eu não estava esperando, eu tinha uma consulta marcada no médico, eu avisei todo mundo que eu passei e fui fazer a consulta, porque, sei lá, parece que não tinha acontecido nada ainda, não tinha caído a ficha. E aí eu fui comemorar, fazer um churrasco, claro. Mas só foi cair a ficha mesmo no dia seguinte, quando eu acordei, e eu fui olhar de novo o PDF da repescagem. E assim, quando você viu lá o seu nome, qual foi a sensação? Alívio. Acho que é o principal, é alívio. Saber que parece que todos os seus problemas acabaram, sabe? Toda a pressão de vários anos. E é alívio mesmo. Chegar e avisar a mamãe que eu passei. Que agora tá tudo certo. Foram quantos anos? Tecnicamente foram 4, mas como eu tive que esperar a repescagem sair 1 ano, aí dá pra considerar 5, porque eu continuei estudando. Mas assim, vamos voltar um pouco. Você fazia outro curso? Como era? Deixa eu dar um background. No ensino médio, eu queria medicina e engenharia. Só que eu comecei a perder um pouco do interesse na medicina, até porque eu não conhecia muito. Para mim, se limitava muito a certas especialidades mais famosas, então eu não tinha noção do leque de opções que eu poderia ter. E eu gostava muito de física, muito de matemática, sempre gostei. Então eu pensei, começou a surgir a engenharia para mim. E aí eu decidi fazer engenharia no terceiro ano. E eu fiz 3 anos de engenharia. Mas assim, eu nunca gostei. Acho que desde o primeiro dia eu sempre fiquei esperando o dia que eu ia ficar feliz com aquilo. Fiz tudo no automático, os 3 anos de engenharia. Fiz estágio, ia bem até nas provas, mas foi tudo no automático. Quando deu 3 anos, mais ou menos, ali no 6º semestre, eu pensei, acho que não vai melhorar. Eu achava que depois do 3º ano, assim, vai ficar mais prático, então eu vou gostar mais. Mas não aconteceu. Então eu decidi, eu acho que eu tenho que fazer outra coisa. E na hora voltou a medicina, lembrei que eu queria fazer quando eu estava no 2º, 3º ano, no comecinho. E eu comecei a pesquisar sobre medicina. Fiquei vários dias pesquisando vídeo, pesquisando como é que o médico trabalha, as especialidades. Eu lembrei que a minha irmã assistia a série de médico, Grey's Anatomy. E aí eu fui assistir, porque eu estava empolgado com aquilo. Assisti a série e eu fiquei 2 meses pensando se eu realmente ia desistir de engenharia para fazer o curso e como é que eu ia contar para meus pais. Que apesar de ser medicina, né, geralmente os pais apoiam, eu teria que desistir do curso que eu já estava quase completando. Sim, mais da metade, né? Mais da metade, Então eu fiquei pensando 2 meses e eu decidi no dia que eu percebi assim, quando eu penso em fazer medicina,
mesmo estudar para o vestibular, eu fico mais feliz do que eu tô aqui, em engenharia. E aí eu contei com meus pais. E como foi? Então, eu não morava com eles na época, eu morava com a minha avó. Então eu liguei para eles e eu falei que eu queria fazer medicina, que eu queria desistir do curso que eu tava. E aí eles apoiaram, assim, no começo eles falaram, filho, será que você não é melhor terminar essa graduação, se formar e aí você decide? E eu pensei, pai, mãe, eu não consigo me ver fazendo isso. Então, eu me formar é só adiar o que eu já estou querendo há muito tempo, assim. O que eu já queria antes, mas acabou se perdendo. E eles falaram, tá, filho, então tudo bem, estude e corra atrás. Se precisar de apoio, estamos aqui. E foi importante esse apoio? Foi muito importante, foi, sim. Acho que se não tivesse apoio, eu não teria feito. Eu teria ido para engenharia, terminado e provavelmente não estaria muito feliz agora. É interessante isso que você falou de estudar para medicina, né? Estudar de novo mesmo para o Enem, para o vestibular. É mais interessante do que fazer o curso de medicina para você naquela época. Eu pensava em estudar para vestibular, história, filosofia, tudo de novo, biologia principalmente, e eu ficava feliz, eu ficava com vontade de estudar. Obviamente isso passou depois de alguns meses, você começa a enjoar já, mas no começo eu fui bem empolgado, bem motivado. Tá. E como foi assim? Então você teve a decisão, vou estudar para medicina, e como foram os próximos passos? Então, eu assinei um cursinho online. Eu sabia que eu não ia fazer presencial, não tinha condições, então tinha que ser online. E eu já tinha uma ideia que você tinha feito online, então eu pensei, acho que eu consigo também. Foi bom, eu assinei um cursinho, eu assistia parte das matérias nele e outra parte eu assistia pelo YouTube. Tinha alguns professores que colocavam aulas, alguns assuntos completos, principalmente os mais iniciais, bioquímica, ecologia, por exemplo, em biologia. Eu assisti tudo pelo YouTube. Até o momento em que agora eu preciso assinar um outro cursinho para assistir os assuntos mais avançados. E eu acho que o primeiro erro, na verdade, nesse começo, foi depender muito da motivação. Porque a gente vai muito empolgado quando a gente decide, né? E eu estudava 12 horas por dia, nem parecia que eu estava 12 horas estudando. Mas durou só uns 2, 3 meses isso. Comecei a acumular matéria, aí você acha que você tem que terminar tudo, você acha que tem que fazer todas as questões. Aí eu fui cansando um pouco e eu percebi que não ia dar para depender só de motivação. Às vezes eu ainda assisti algum vídeo sobre medicina para me dar vontade de estudar, ou um episódio de Grey's Anatomy, mas esse foi o primeiro erro, depender muito de motivação. Sim, então depois, passados esses 3 meses, por exemplo, esses meses do começo, a sua rotina não era mais constante em relação aos estudos. Você estudava, mas não era tanto quanto antes, isso? Isso, exatamente. Eu estudava menos, procrastinava mais, até eu conseguir me encontrar, foram alguns meses. Por eu ter procrastinado alguns meses, assim, quando chegou em agosto, eu já vem aquilo assim, não estudei direito, então acho que é só para o próximo ano. Principalmente medicina, todo mundo fala 2, 3 anos, então acho que eu me apeguei um pouco a isso no primeiro ano. Tem uma questão também de perfeccionismo, né? De você se cobrar para ser o estudo perfeito, porque se não for perfeito não vai dar para medicina. Você acha que também teve isso? Porque de repente você começou com 12 horas por dia, mas na verdade talvez umas 7 horas seria suficiente. Mas como talvez você não conseguisse 12, você ficava mal. E aí... Sim, tinha os erros de estudo também, que na época ainda não tinha o Sniper, então história, biologia, todas as humanas e biologia, até química um pouco, eu fazia resumos gigantescos. Meu Deus! Eu não sei se você lembra, mas quando a gente conversou a primeira vez, eu não sei se eu mostrei para você, mas era assim, eu fazia os resumos gigantescos, não eram resumos bonitos, até porque eu não tenho essa capacidade de fazer aqueles resumos esteticamente perfeitos. Mas eu fazia resumos gigantescos, depois de assistir várias aulas e depois de ler livro. Eu tinha um livro de história desse tamanho, onde eu era da pré-história até os dias atuais. A minha ideia era terminar ele e resumir ele inteiro. E eu percebi que se eu deixasse dentro do caderno o resumo, eu não ia procurar para ver depois. Tinha que estar em algum lugar mais visível. Então eu peguei todos os resumos e comecei a colar nas paredes do meu quarto. E eu tinha a ideia que antes de dormir eu tinha que ler tudo. E era bom isso? Não, nem um pouco. Você imagina, eu demorava muito
fazendo os resumos, relendo, e eu acho que eu não aprendia 10% do que estava ali. Mas eu continuei fazendo até, sei lá, uns bons meses do primeiro ano. Depois eu desisti, vi que era insustentável. Mas isso, a parede já tinha sido toda coberta de resumo. Então, assim, foi acabando esse primeiro ano, aí você fez o Enem. Fiz o Enem. Você esperava passar, não esperava? Como foi? Não esperava. Depois de julho, agosto, eu já... Assim, fui fazendo, fui estudando, fui para a prova pensando, vou dar meu máximo. Mas, no fundo, eu sabia que, assim, não, acho que é próximo ano. Esse ano não deu para estudar direito. Eu não fiz quase nenhuma prova antiga. Eu ainda tinha aquela ideia, que eu acho que muita gente tem também, que chega março, abril, já é para você estar fazendo provas antigas, para estudo, para revisão, etc., para aprofundar. Só que eu tinha uma ideia diferente. Eu achava que provas antigas era só para você se testar, não fazia parte tanto do estudo. E eu também não queria queimar as provas. Eu não queria usar elas. Se eu fizer agora, qual prova eu vou fazer quando chegar lá perto? Então eu queria deixar ela para 2 meses antes da prova. Mas como eu não estudei tanto, não consegui estudar como eu queria, ou terminar todos os assuntos, todas as matérias, acabou que nem deu para fazer tanta prova. Eu queria terminar todos os assuntos antes. Então eu fui para a prova desse jeito. Matemática demorava vários minutos em cada questão, não dava tempo de fazer o resto. Redação eu quase não fiz. Foi assim o primeiro ano. Tá. E aí, então, quando saiu o resultado, você já nem ficou tão, assim, triste, né? Porque você já esperava. Sim. Quando eu fiz o Enem, é engraçado. Eu não estava estudando tão bem até o Enem, porque eu estava mal. Então, passou o Enem, no dia seguinte eu comecei a estudar de novo, bem, várias horas por dia. Porque parecia um alívio, assim, passou, não, agora eu tenho mais uma chance, então agora vai, sabe? Tipo quando você termina suas aulas, começa as férias, aí você, não, esse ano eu vou estudar. Era mais ou menos isso. E assim, não, esse ano vai dar certo, eu já aprendi, sei o que eu errei, vou tentar consertar. E foi assim, no dia seguinte eu já estava estudando, já sabia que não ia passar. E foi melhor esse outro ano de estudos? Foi um pouco melhor, mas ainda tive alguns erros. Eu não gostava nem um pouco de fazer redação, então teve isso. E eu a gente só começou a conversar no final do ano, assim, mais ou menos em agosto. E eu lembro que a gente teve uma conversa e eu falei que eu estava estudando só 3 matérias. Isso em agosto, já próximo da prova. Eu lembro que você falou, primo, você tem que mudar isso aí, muda essa estratégia, tenta incluir outra, já está perto da prova. Mas também já era tarde demais. Pro próximo ano, aí sim, eu assisti às aulas do Sniper, a gente ficou conversando um tempo, comecei a trabalhar com você, e eu vi que todo mundo errava as mesmas coisas que eu, quase. E, bom, aí eu peguei a estratégia de estudo. Estudei bem esse terceiro ano, acho que foi o ano que eu mais estudei, inclusive. Mais 7 horas em média por dia, mais o trabalho. Então, esse ano eu cheguei muito próximo de passar. Esse foi o que eu cheguei para minha mãe e falei, falta pouco, só tenho que melhorar a redação. Foi o que fez eu não passar. Eu tirei, acho que 800, 840. Mas na prova eu fui bem, esse terceiro ano. E meio que também dá um mini alívio, talvez, de você ver que não falta tanto. Sim. Não, e eu vi assim, não, agora eu sei como que estuda. No terceiro ano eu aprendi, de fato, a estudar. E eu vi que deu certo. Só precisava da redação e continuar o que eu estava fazendo. E essa questão de redação é interessante, né? Porque a gente sempre tem, assim, alguma matéria que não quer estudar, que é muito difícil. E para você, então, era redação. Era redação. Eu lembro que eu tentei várias coisas para tentar fazer redação, pelo menos semanalmente, né? Uma por semana, mas não conseguia. Eu tentava fazer de manhã cedo, fazia à noite, enrolava bastante para fazer uma. Até que eu cheguei um dia e eu pensei, eu vou deixar um dia inteiro só para fazer redação. Se eu fizer uma, eu acho que eu consigo fazer 2 logo em seguida. E aí sim eu consegui. Eu tirava o sábado para fazer. Aí fazia uma, fazia 2. Nos dias mais produtivos eu fazia 3. Aí eu consegui no 4º ano, que foi que eu realmente comecei a fazer redação, me obriguei a fazer. E acho que eu cheguei a fazer umas 60, 70. Que nem é o ideal ainda, mas foi suficiente. Uhum. E como foi, assim, no fim do ano? Melhorou a redação? Melhorei.
melhorei. Eu estava tirando 960, às vezes eu tirava um 1000 ou outro mais raro, mas a média é 960, 940. Chegou na prova, nunca é muito bem como você espera, né? Eu me embaralhei um pouco na prova, não deu tanto para ficar a redação como eu queria, mas como eu já tinha a receitinha de como fazer, a introdução, a conclusão, aí eu consegui tirar 900. Que ainda é uma nota um pouco baixa para medicina, mas eu consegui compensar na prova, em matemática, na natureza. Sim, tá. Então, esse ano aí você aprendeu como estudar, você foi estudando melhor, foi conseguindo organizar com o trabalho, né? Você começou a trabalhar enquanto você estudava. Aí você esperava passar, imagino. No quarto ano, sim. No quarto ano eu vi que a nota dava. Na verdade, ela foi maior do que a nota de corte do ano anterior, mas eu tentei não pensar, não ter muita esperança, porque eu até ria, né? Pode mudar, pode aumentar, e ele aumentou, cerca de 15, 20 pontos. Quando eu não saí no listão, eu tinha uma esperança que eu ia passar, aí quando eu vi, não saí. E aí saiu logo em seguida a colocação e eu vi a nota de corte. Então eu pensei, não, talvez eu consiga ser chamado. Só que como foi o ano da pandemia, 2020, então o Enem foi adiado para janeiro, o resultado demorou mais um pouco, ainda teve o resultado da universidade. Então eu sabia que a repescagem ia demorar. E o que eu pensei? Vou continuar estudando, porque vai que não dá. E aí foi 2021, como eu já estava próximo de passar, e eu já sabia do Sniper que essa é a fase 3, acho que foi o mais importante para mim, foi a questão das fases. Eu saber em qual fase eu estou e o que eu preciso fazer. Então eu sabia que eu estava na fase 3, que eu tinha que focar em provas, treinar cada vez mais, treinar provas de outras universidades, de outros vestibulares. Então eu só fiz provas e redação em 2021. E aí foi quando eu realmente tirei a maior número de acertos. E a minha nota maior em redação também. E assim, ao longo desse ano, assim, o que foi difícil? Foi tentar estudar sabendo que eu poderia passar. Tentar esquecer que eu poderia ser chamado para conseguir focar no meu estudo ali para 2021. Porque parece que você não esquece que você está próximo de passar e que você pode ser chamado. Então eu estava numa situação que eu tinha que tentar focar ao máximo em estudar, mesmo podendo ser chamado a qualquer momento. Mas deu certo, fazendo provas e redação eu consegui. Aham. E como era assim a rotina no dia a dia? Você estudava mais de manhã, de tarde? Como era? Eu estudava mais de manhã. Eu sempre fui melhor de manhã. Sempre consegui estudar melhor de manhã. Acordava 8 horas. Na verdade, acordava 7h30, tomava café e começava a estudar 8 horas. Até meio-dia. Meio-dia eu ia para a academia, voltava e começava a trabalhar, junto com o almoço. E eu trabalhava até 6 horas. E à noite eu revisava o que eu estudei de manhã. Fazia mais questões ou refazia as questões. E a redação eu sempre deixava para o fim de semana, que tinha que ter o dia todo para eu fazer só a redação. Se eu tivesse o trabalho no dia, provavelmente eu ia enrolar tanto a redação que eu ia falar, não, deixa para amanhã. Eu tinha que ter o dia todo só para a redação. Foi assim desde o terceiro ano. Sim. E como foi assim em relação, por exemplo, à vida social? Ou, por exemplo, você tem sua namorada, mas seus amigos, seus primos, todo mundo, sabe, outra vida, e você estudando. Como foi em relação a isso? Eu acho que essa foi a parte mais difícil. Como eu fiz outra universidade, fiz outro curso, demorei ainda. Chegou nesses últimos anos, eu já via todo mundo se formando, fazendo mestrado, trabalhando em outras coisas, já na área que tinha escolhido. Acho que esse era o mais difícil. Mas eu sabia que a partir do momento que eu fosse aprovado, e eu nunca pensei que eu não seria, eu sempre pensei, não, eu vou ser aprovado, é só questão de tempo e fazer o certo, estudar com estratégia. Então eu continuei. A vida social eu deixei um pouco de lado nesses anos, principalmente sair com os amigos, assim, porque sair com um amigo é um pouco mais diferente, você sai mais à noite e atrapalha muito o estudo. Então eu saí mais com a namorada, mais ou menos semana sim, semana não, e mais lugares mais tranquilos, cinema, coisas assim. E ela era compreensiva com os seus estudos? Ela faz medicina também, já está quase se formando. Então a questão do tempo era tranquilo entre a gente, porque
Ela também não tinha tanto tempo para sair, ela estuda bastante. Então a gente sempre pensou assim, nós temos uma rotina mais complicada, então a gente se vê quando der e tá tudo bem. A gente sabe que isso vai ser provisório. Uma sintonia, assim, entre vocês. Acho que foi por isso que deu certo. Sim, é muito importante, né? Nosso namoro começou exatamente quando eu pensei em fazer medicina. Então ela tá comigo desde o comecinho do processo. Sim. Ela te tirou da engenharia, então? Na verdade eu já tinha desistido. Acho que foi uns 2 meses depois eu conheci ela. Legal, como são as coisas, né? Uhum. Quem será que o Thiago vai casar? Vai depender se a Gabi vai querer. E aí você tinha essa sensação de ficar atrasado em relação aos seus colegas, que, por exemplo, tinham terminado a engenharia ou outros conhecidos na mesma idade, mas você chegou a pensar na medicina e entrar lá com mais de 23 anos? Quantos anos você está entrando agora, por exemplo? Eu estou entrando 27. Eu pensei na idade, eu fiquei pensando assim, se eu vou fazer cirurgia, serão mais 5 anos de residência e eu vou estar mais velho, talvez não tenha tanta habilidade quanto eu teria se eu tivesse 20 e poucos. Mas eu deixava isso para lá, eu tentava não pensar nisso e focar em ser aprovado, em passar. E depois eu veria o que eu faria. O importante é estar fazendo o que eu gosto. E você já conheceu colegas lá da faculdade? Agora está tudo organizado. O pessoal abre grupo no WhatsApp, todo mundo já fica esperando o listão junto. Então, quando sai o listão, todo mundo já corre para saber quem é que talvez não vá ocupar a vaga, para saber a repescagem. Então, quando eu fui aprovado, todo mundo me colocou no grupo da turma já. Aí eu já falei com alguns colegas para a gente ir se matricular junto. E foi isso, eu já fui conversando com eles. Vou começar as aulas agora dia 14 de março. E já conhecendo alguns colegas já. Então essa ideia de entrar mais velho não incomoda? Não, agora nem um pouco. Não penso mais nisso. Acho que a gente só pensa nisso quando está realmente estudando lá e ainda não foi aprovado. E talvez pense que vai demorar mais alguns anos. Mas quando você entra, você não se importa mais com isso. E assim, agora eu vou perguntar, mas pode ser sincero. Você acha que estudar e trabalhar foi mais positivo, mais negativo? Como foi? Eu acho que no meu caso é um pouco diferente, né? Eu trabalhava no Sniper, então eu via os alunos falando, então eu estava sempre ali lendo as coisas que todo mundo postava, estava no grupo de alunos do Sniper, tudo. Então eu acho que fica mais difícil, é inevitável, você tem que desprender algumas horas para o trabalho, então você deixa de estudar. Mas para mim foi bom, foi junto com outros alunos, vendo tudo, acompanhando todo mundo, alguns até sendo aprovados antes de mim, eu via que dava, então me impulsionou um pouco trabalhar no Sniper. Uhum. E também a parte financeira, né? Ganhar dinheiro para poder ir pro cinema. O suporte financeiro foi essencial. Acho que se eu não tivesse trabalhando, acho que não daria para continuar estudando. Eu provavelmente teria desistido antes, eu acho. Bom, não sabemos, mas pelo menos deu tudo certo, né? Sim. E agora você pretende continuar trabalhando enquanto você estuda, pelo menos no começo? Eu sempre penso sobre isso, assim, muita gente fala que medicina é complicado, o tempo é curto, mas como eu conheço outras pessoas que foram aprovadas e estão trabalhando, então eu acho que dá para conciliar, sim, só precisa ser organizado e ter uma rotina, mas eu penso em trabalhar sim e acho que vai ser ótimo. Tentar passar um pouco da minha experiência para os outros alunos. Com certeza. Então, assim, nesses últimos anos, você focava mais nas provas, certo? Provas. Você fez outras provas além do Enem? Sim, verdade. Você me incentivou a fazer as provas do vestibulares paulistas, né? Eu não fui aprovado, mas ter feito essas provas foi essencial, principalmente para esse último ano, agora de 2021. A prova do Enem veio mais conteudista, principalmente em naturezas, em biologia que é botânica, que geralmente não caía. Então,
Eu só fui bem em naturezas por ter feito provas de vestibulares paulistas antes. Me fez estudar assuntos que não caíam no Enem até então e me fez ver mais conteúdo. Então, eu estava um passo à frente da prova esse ano. Então, para quem faz só Enem, você recomenda também vestibulares? Tem que fazer, porque está cada vez mais imprevisível. Então, pode cair assuntos que não caíam antes, como foi ano passado. Então, você tem cada vez mais que fazer mais provas de outros vestibulares. Quais, principalmente? Olha, eu fiz FUVEST, Unicamp, FAMERP e FAMEMA. Eu diria que para começar com FAMEMA e FAMERP e depois, se você terminar, vai para Unicamp e FUVEST, que já são mais conteudistas, são mais difíceis a prova. Eu só diria para você ter cuidado com matemática, porque eu acho que é bem diferente do Enem. O Enem ainda mantém essa prova de matemática bem única, assim. Aham. Então, talvez simulados de cursinhos para matemática. Exatamente. O dia a dia, assim, você fazia provas de manhã, assim, como lista, como contando tempo? Eu não conseguia contar muito tempo, era difícil. Eu tinha muita distração, eu estudava em casa, então assim, não me atrapalhava mais. Acontece que você está em casa, você tem que fazer outras coisas junto, né? Então, era difícil contar tempo. Eu fazia provas mais, assim, tentando fazer rápido, mas eu só contei tempo mesmo, tentar simular a prova uns 2 meses antes. Antes eu pensava mais em conteúdo e acertar as questões. E teve alguma outra dificuldade, assim, que eu não perguntei, mas que teve esses anos? Teve sim. Eu penso que as 2 coisas mais importantes, pelo menos para mim foi, e que eu não tinha no começo, óbvio, disciplina e organização. Eu acho que pela quantidade de assuntos que você tem que ver e você tem que revisar eles, e você vai estudando cada mês para chegar numa prova lá no final do ano e você tem que saber exatamente tudo que você estudou ao longo desses meses. Então, revisar é muito importante e é preciso organização para revisar, para saber o que você já revisou, o que precisa, intercalar com os assuntos novos, novas questões, provas. Então, eu acho que a organização foi uma coisa que eu tive que trabalhar bastante para conseguir estudar tudo. Sim. E teve algum momento que você fez lista sniper? Fiz. No final, esse final de ano, não, esse ano de 2021 foi mais lista sniper e provas. Olha, legal. E analisar lacunas, pegar erros também é uma coisa normal para você? Sim, eu fazia as provas de manhã e eu deixava para a parte de lacunas e estudar o que eu errei à noite, que já é mais tranquilo. Uhum. Eu já estava mais cansado, então era mais fácil. Às vezes eu deixava alguma coisa anotada pro dia seguinte, olha, tenta ver isso aqui amanhã antes de começar as provas. E aí de manhãzinha eu fazia. Uhum. E em termos de pressão, você sentia pressão de outras pessoas ou pressão de si mesmo sobre passar logo? Não, acho que só de mim mesmo, né? Meus pais tentavam não falar nada, tentavam só perguntar como é que tinha sido, o que eu tinha achado da prova, ou quando que eu vou começar a estudar, mas assim, bem de leve. A pressão toda era minha mesmo, para tentar passar o mais rápido possível. E como que você vê daqui para frente? Eu tô muito empolgado para começar as aulas, contando os dias. Por ter demorado tantos anos, acabou que eu pesquisei muito sobre medicina, sobre o curso, sobre o que eu tenho que fazer na faculdade nos primeiros anos, coisas extracurriculares. Então, meio que já está tudo planejado o que eu vou fazer nesses 6 anos. Ligas, monitorias, estudar o máximo possível. Então, eu só estou muito empolgado e louco para começar logo. E teve benefícios de ter feito agora, de ter passado mais velho, em relação a, por exemplo, 18 anos ou 20 anos, ou no primeiro ano que você fez? Sim, eu acho que tem. Eu acho que eu estou muito mais... Assim, por ter demorado tanto tempo, eu acho que agora eu penso assim, não posso mais perder tempo. Eu estou indo muito mais focado do que provavelmente eu entraria com 20 anos, 18, 19. A minha ideia é tentar cortar o tempo, né? Tentar recuperar o tempo que eu perdi. Com leveza, mas mais focado do que eu entraria se fosse em outro ano. Uhum.
E talvez até a relação com pacientes mude também, agora com mais experiência de vida. Exato. Mais velho, você fica mais maduro, acho que se tiver algum caso mais complicado, eu vou ter muito mais mentalidade, cabeça para lidar. Então, acho que os benefícios disso terão, com certeza. É importante a gente falar isso, porque às vezes muita gente decide estudar mais velho, assim, depois, ou de uma graduação, às vezes depois de 10 anos que saiu do ensino médio, e sempre só vê esse lado negativo, assim, de entrar mais velho, da idade, sendo que tem outras coisas boas também. Sim. E hoje em dia você trabalha por tanto tempo, você consegue produzir por tantos anos ainda, então mesmo entrando mais velho, você tem muito tempo de trabalho, e você vai fazer uma coisa que você gosta, então... Sim, imagina, assim, ficar numa profissão que você não gosta, ficar até, sei lá, 60 anos, 70 anos, 80 anos. Exato. Então, muito bom. Parabéns pela decisão, pela coragem, né? É preciso coragem. Não sei se você concorda, mas é muita coragem para você largar tudo, decidir estudar. Claro que tem o apoio da família e tal, mas é preciso ter coragem para isso. E dedicação, e tem essa questão também de perfeccionismo que a gente espera, não, para passar em medicina tem que estudar o dia inteiro, 12 horas, e aí você foi aprendendo cada ano, né, ou cada mês, assim, da preparação, alguma coisa nova que foi fazendo você evoluir, né, pelo menos assim como eu vejo. Então, parabéns. Obrigado. E a sua mãe, ela chora um pouco quando... Olha, eu não deu tempo de eu contar para ela que eu tinha passado. Porque como eu ainda estava extasiado, eu falei que eu fui para consulta, quem falou para ela foi o meu pai. Então, 10 minutos depois ela me ligou, e aí sim, começou a chorar já no telefone. Eu estava em Belém, vim para Macapá, chorou de novo quando encontrou comigo. E quando aconteceu a festa, chorou mais uma vez. Fora o tempo que eu não vi ela, que devia tá chorando também. Sim. E conta, como foi essa festa? Então, eu tava esperando um negócio simples, assim, só um churrasco, alguma coisa, entre os familiares mais próximos. Mas minha mãe é um pouco exagerada, então ela comprou um bolo. Eu cheguei em casa, aqui em Macapá, e já vi que tinha alguma decoração. Então pensei... acho que não vai ser só um churrasco, não. E no dia seguinte aconteceu isso. Teve um bolo, teve muito mais familiares, ainda bem. Eu queria comemorar com todo mundo, que fosse possível. E eu sou um pouco introspectivo, então parecia que eu não estava tão feliz, eu acho, do que realmente eu estava. Mas por dentro eu estava... acho que foi o melhor dia da minha vida, com certeza. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. E também coincidiu com o meu aniversário, né, que é dia 26 de fevereiro. Então, acho que foi por isso que teve a ideia do bolo, de ser temático e tudo mais. Então, foi maravilhoso. E assim, momento de se questionar e pensar em desistir, não teve não? Então, por pensar desse jeito, por achar que a prova é para qualquer pessoa pode ir bem nela, eu sabia que dependia só do meu esforço, só de conseguir ver os meus erros e continuar, e persistir mesmo, assim, sendo difícil. Então, acho que não teve nenhum momento assim que eu pensei, não, vou desistir. Acho que só era difícil falar para todo mundo, não, vou tentar mais um ano, e talvez imaginar que alguém pensaria, não, pô, é melhor fazer outra coisa. Não aconteceu, mas eu imaginava isso, as pessoas pensando sobre mim, que eu deveria fazer outra coisa. Mas eu, comigo mesmo, eu sempre pensei, não, eu vou até ser aprovado. Tentei não pensar que eu passaria muito mais anos, eu vi que eu estava próximo, então se você estudar, corrigir seus erros, ter estratégia, assinar o Sniper, acho que você vai ver sua evolução e você vai perceber que é possível. O Sniper me ajudou muito na minha aprovação e no meu estudo para o vestibular. Não só para essa prova específica, mas na faculdade eu vou utilizar coisas que eu aprendi no Sniper, na residência e no meu estudo do dia a dia mesmo. O Sniper é como se fosse aquela mão te segurando, falando, olha, esse é o caminho certo, eu já passei por isso. Foca nisso aqui, esquece aquilo ali. Você sendo Sniper, você sente que está sendo
acompanhado de perto, não só pela Suzane, como pelas monitoras que já fizeram o Sniper e já foram aprovadas também. E você sente na confiança de saber que pode seguir aquilo, que é só continuar que a aprovação vem. Então eu vejo que o Sniper já ajudou muita gente, eu incluso, e deve ajudar muito mais ainda. E assim, em termos de prova, você ficava nervoso? Eu ficava. Eu acho que no primeiro e segundo ano até que não. Não sei se é porque eu já tinha no fundo, achava que eu não tinha ido bem no ano, então pra mim eu só ia mais lá pra... Eu dava o meu máximo, claro, mas eu acho que a pressão não era tanto. Mas quando eu vi que eu já tinha passado um pouco mais de tempo estudando, um pouco mais de anos, e eu vi que eu estava próximo, que eu poderia não passar por algum errinho na redação, ou aquela questãozinha mais complicadinha que você errou por besteira, aí a pressão era maior. Mas nesses últimos 2 anos deu pra... Não, nesses últimos 2 anos foi tranquilo. Eu já estava bem, a gente faz o teste em casa, fazendo provas, então a gente já se prepara melhor. E que conselho você dá, assim, pra quem, por exemplo, quase passou, ou então tá nessa expectativa da lista, da segunda chamada, terceira chamada, como você tava, e precisa estudar pro ano seguinte? Eu acho que você tem que tentar esquecer. Se você tá para ser chamado, tenta ignorar. Você acompanha para você não perder a chamada, mas tenta continuar estudo. Você sabe que você chegou perto, então se você ficar mais um ano, com certeza a sua nota vai aumentar e vai ser mais certeza de passar. Então é só continuar fazendo o que você está fazendo, que vai dar certo. Legal. E qual é o campus que você vai? Então, como eu coloquei Altamira, o FPA Altamira e o EPA Santarém. Só que como a de Altamira eu passei ano passado na repescagem, então já vai começar minhas aulas. Então eu decidi, eu não conseguia mais esperar, a de Santarém ainda ia demorar um pouco, então eu vou logo para Federal mesmo, para começar já as aulas. Vai mudar alguma coisa no seu estudo na faculdade? Você vai fazer resumo? Não, agora eu já sei, tem alguns cursinhos para estudante de medicina que é só questão e aulas curtas, então vou utilizar tudo que eu aprendi nesses anos para não errar na faculdade, pelo menos o mínimo possível. Sim, então aprender a estudar para o vestibular também vai ajudar na faculdade. Totalmente. Bom, então é isso, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço por todo o suporte que você deu todos esses anos, pelo Sniper e pelo apoio também emocional e tudo. Obrigada, fico muito feliz também. Fico muito feliz que você passou, que deu tudo certo, a gente, assim, tá todo mundo sempre torcendo e, assim, se segurando pra não fazer pressão, pra, sabe, não falar nada demais, e foi muito bom quando deu certo. Ai.